Graça e paz, povo de Deus, mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. Vamos dar continuidade hoje falando sobre os sinais da vinda de Jesus, falando do grande sinal que é a apostasia, tá bom? Mas antes eu quero já te convidar para hoje à noite estarmos ali na sede do nosso ministério, mais um culto de ensinamento, mais um culto de doutrina. Deus tem uma palavra para você hoje à noite. Hoje à noite eu vou estar com vocês ali. Eu quero ver você lá, tá bom? Quero ver você lá hoje à noite. Em nome do Senhor Jesus. A partir das 19 horas, 7 horas da noite, nós vamos estar ali reunidos. Eu quero ver você lá para nós estudarmos a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Então, meus queridos irmãos, como nós estamos vendo aqui com relação aos sinais da vinda de Jesus, estamos vendo sobre a apostasia. Nós já falamos aqui que a apostasia é a preparação para o reino do anticristo. A apostasia, ela é feita por homens e mulheres que eu chamo de soldados do exército do anticristo. São as pessoas que promovem a preparação para a vinda do anticristo. E de onde é que saem essas pessoas? São pessoas que nunca conheceram a Jesus? Não, de forma alguma. São pessoas que conheceram a Jesus. São pessoas que um dia estiveram ali na igreja. São pessoas que um dia estiveram no meio do povo de Deus. E elas simplesmente foram arrastadas para fora da igreja, foram tiradas para fora da igreja. Elas simplesmente colocaram a sua mente, não em Deus mais, mas colocaram a sua mente agora nas coisas de fora. Por quê? Porque a apostasia, ela começa dessa maneira. A apostasia começa fazendo com que a pessoa ela vá perdendo o seu ânimo, ela vá perdendo a sua força, ela vá perdendo a vontade de ir para a casa do Pai. Daí a pouco ela vai se distanciando, daí a pouco ela se envolve com tudo aquilo que um dia ela jogou fora. Então ela se envolve novamente com tudo aquilo, né? Daí a pouco ela está envolvida com o pecado novamente, sabe? Ela esquece totalmente a casa de Deus. É como se não tivesse nenhum sentido. É como se ela nunca tivesse passado pela igreja. Bom, esses aí são os apóstatas que estão fora. E os apóstatas que estão dentro são aqueles que estão caminhando na certeza que estão indo para o inferno. Eles têm a certeza que estão dentro da igreja, mas que não estão servindo a Deus. Eles têm essa certeza. Eles têm a certeza que estão ali, mas não são salvos. Eles têm a certeza que estão ali, mas são pecadores quanto mais. Então eles têm essa certeza que estão ali, mas eles não têm a certeza que se Jesus vier arrebatar a igreja, eles sobem. Eles não têm essa certeza. Bom, então são os apóstatas dentro da igreja. Eles continuam ali, eles continuam dentro da igreja, mas eles têm a plena convicção, e eles não têm nenhum interesse de mudar. O apóstata, ele não tem interesse de mudar, como nós já vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo, que ele não tem interesse de mudar, ele não quer mudar. O apóstata, ele não quer mudar, ele quer estar dentro da igreja daquele jeito, daquela maneira. Ele quer estar dentro da igreja mesmo sabendo que não vai ser salvo, mesmo sabendo que está perdido, mas ele está ali dentro, ele tem o prazer de estar ali. Por quê? Porque o apóstata, ele contamina outras pessoas. É essa a advertência da Bíblia Sagrada. O apóstata, ele sai contaminando as outras pessoas. Por quê? Porque tudo aquilo que ele interpretou de uma forma errada, tudo aquilo que ele interpretou ali movido pelo espírito de demônios, como o apóstolo Paulo ensina, então eles querem disseminar na vida das outras pessoas. Então eles não se afastam. Então tem a apostasia dentro e a apostasia fora, né? A apostasia fora é aqueles que saem, e daí a pouco eles são contra tudo aquilo que um dia ele professou como verdadeiro, que um dia ele provou, né? Tudo aquilo que ele provou, tudo aquilo que ele teve experiência, ele simplesmente abandona. Diz o escritor da carta aos Hebreus que essas pessoas, elas são irrecuperáveis. São pessoas que elas não se arrependem, elas pecam, continuam pecando, mas não tem nenhum sentimento ali de culpa sobre a vida delas. Elas não têm sentimento, poxa, eu errei, eu pequei, não. Elas não têm, elas pecam de forma deliberada, aberta, elas têm prazer em dizer que está pecando. Então são pessoas que apostataram da fé. E o apóstolo João, ele disse, nós sabemos que vem o anticristo, e muitos anticristos saíram do nosso meio. Anticristo a que ele se refere, é aqueles lá
são exatamente os soldados que preparam o reino, a vinda do anticristo, né? Que são os apóstatas. Eles saíram do nosso meio, diz João na sua carta. Eles saíram do nosso meio, então eles se apostataram para preparar o reino do anticristo. Você entendeu? Então existem esses dois tipos de apóstata, os que estão dentro e os que estão fora. Segundo texto que estamos lendo aqui na carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo número 2, então Paulo diz que a vinda do Senhor, ela não acontece sem antes que venha a apostasia, sem antes vir o anticristo. Aí sim ele diz, depois disso acontece a vinda do Senhor Jesus. Bom, então a apostasia é essa preparação para o reino do anticristo. E muitas pessoas simplesmente estão entrando, né? E o meu conselho para você, meu irmão e minha irmã, se você está ouvindo essa palavra e você entendeu, se você está com esse espírito apóstata, né, atacando a tua vida, e você está entendendo o que eu estou falando, se você ainda entende, é porque a apostasia ainda não completou o ciclo dela na sua vida. Então ainda há chance para você. Ainda há uma chance para você, de você sair desse ciclo, né, do anticristo, desse ciclo da apostasia. Então, se você está entendendo e você está sendo tocado, você está se arrependendo por ser um apóstata dentro da igreja e fora da igreja, né? Aquela pessoa que está dentro e trabalha contra a igreja, está fora e trabalha contra a igreja, dando as costas para tudo aquilo que um dia professou, que um dia viveu. Se você está entendendo e você está com aquele sentimento de arrependimento, é uma prova que o ciclo da apostasia ainda não completou na tua vida. Então tem chance para você ainda tem chance para você, ainda tem oportunidade para você. Agora, se você ouve essa palavra e simplesmente a rejeita, é porque a apostasia, o ciclo da apostasia já completou na sua vida. Aí só Deus. Bom, então, queridos irmãos, nós falamos aqui sobre a apostasia, que é a apostasia das doutrinas, né? A apostasia teológica, a apostasia dos ensinamentos bíblicos. Nós já falamos isso aqui, né, no vídeo anterior. E agora nós vamos falar sobre a apostasia. Vamos começar a falar sobre a apostasia moral, né? A apostasia no caráter. Então existem pessoas que elas, acredite que você vê, elas quando elas se apostatam da fé, elas não têm vergonha de fazer o pecado diante de todo mundo. Ela tem prazer em fazer o pecado diante dos irmãos. Por quê? Porque ela quer chocar. É isso que ela quer fazer. Ela quer chocar os irmãos, quer chocar a igreja. Então, o apóstata, quando ele tem uma apostasia moral, bom, ele não tem vergonha de ninguém. Ele peca de forma aberta, sabe? Ele tem o prazer que todas as pessoas vejam que ele está pecando, né? Se é bebendo, ele vai beber. Se é usando droga, ele vai usar droga. Se é se prostituindo, vai se prostituir. Se é adulterando, vai adulterar. Se é traindo, ele vai trair. Se é enganando, ele vai enganar. E ele faz isso de uma forma aberta para que todas as pessoas vejam que ele está fazendo. Então isso é o apóstata. Por quê? Porque não tem sentimento de culpa na vida dele. Ele não sente culpa por aquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque se apostatou da fé. O apóstolo Paulo disse que essas pessoas cauterizaram a mente. São mentes cauterizadas, né? Ele diz isso. Ele fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, sabe? Então, eles cauterizaram a própria consciência e fazem de forma aberta. Eles não têm nem aquele sentimento: poxa, eu vou me afastar aqui para os irmãos não verem. Não, de forma alguma. Eles fazem exatamente para isso, para chocar os irmãos. Por quê? Porque eles não têm mais aquele sentimento cristão. Ele não tem um sentimento cristão. A apostasia completou o ciclo e ele não tem mais um sentimento cristão. O sentimento agora é um sentimento apóstata. Então ele vai fazer de forma aberta, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, mas ele faz de forma aberta. Ele não tem mais vergonha de fazer. Por quê? Porque ele foi envolvido por o sentimento da apostasia, que é exatamente a preparação para o reino do anticristo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, se você ainda sente um pouco de arrependimento e de vergonha por aquilo que você faz, que você sabe que está de encontro a tudo que você fazia, então ainda tem uma chance para você, porque o ciclo da apostasia não se completou na tua vida, tá bom? Então a apostasia moral, que é a apostasia do caráter, né? Um caráter revelado, um caráter ruim que foi revelado, um caráter que nunca passou por uma transformação, tá bom?
Então, a apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração de determinado indivíduo que professam por meio de suas palavras que crê em Deus, no entanto nega com as suas obras. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar de forma desleixada. Então isso aqui é apostasia, tá bom? E apostasia moral. Amanhã a gente vai dar continuidade sobre a apostasia moral. Eu quero que você entenda primeiro isso, para que você, poxa, será se eu sou um soldado, né, do que está preparando aqui o caminho para vir o anticristo? Então será? Se você ainda tem essa dúvida, é que você ainda tem uma chance para você. Ainda tem uma chance para você de você se arrepender, voltar e ir para o convívio dos irmãos de uma forma verdadeira. Amém, queridos? Então amanhã daremos continuidade, ou seja, no próximo vídeo, pode ser amanhã ou não, no próximo vídeo vamos dar continuidade falando sobre a apostasia moral. Depois sim, vamos falar sobre a aparição do anticristo, bom? E convidando para hoje, ao meio-dia, nós vamos estar novamente levantando um clamor, tá bom? Então, eu conto com você em nome do Senhor Jesus. E hoje à noite vamos estar ali na nossa sede em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.